Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e nessa aula vamos falar sobre administração de energia e prioridades. Em minha opinião, esse é um dos assuntos mais interessantes do curso, pois ao conseguir colocar em prática o que será abordado aqui, sua vida terá um ganho de qualidade que talvez nunca tenha imaginado. É importante destacar que falar em administrar energia e prioridades, sem toda a base que já possui com este curso, o tema ficaria apenas em um belo discurso. Só que para você vai ser diferente. Os argumentos que vou apresentar se encaixarão como uma luva para quem busca a proatividade, baseada em princípios, valores, propósitos e objetivos bem definidos. Então vamos começar? Você se lembra da aula em que foi explicado que sua missão pessoal deve ser o centro de onde emanam sua sabedoria, segurança, orientação e poder? Nela, defendi a ideia de que esse centro não pode ser a família, nem os amigos, nem o trabalho, nem o cônjuge, nem muito menos você. Que, na verdade, o núcleo de seu círculo de influência deve estar pautado em seus princípios mais genuínos e verdadeiros. A partir dessa base sólida, todas as outras dimensões da vida serão afetadas positivamente. E aí você pode me perguntar, como posso relacionar esses conceitos com finanças pessoais? Para construir essas minhas argumentações, vamos usar um modelo, que nada mais é que uma tentativa de representar a realidade de forma a buscar compreendê-la de maneira mais objetiva. Para entendermos melhor essa ideia, suponha que um conhecido seu queira visitar sua casa, mas não sabe o caminho. Você, ao pegar uma folha de papel e desenhar um mapa, estará fazendo um modelo na busca de representar a realidade da melhor maneira possível. Algumas informações deverão ser descartadas, como a cor de todas as casas ao longo do trajeto, quantos postes existem em cada quarteirão ou quantos buracos existem no asfalto. Isso porque o objetivo do seu mapa, do seu modelo, é capturar as principais informações da realidade, aquelas mais importantes para que seu conhecido encontre o destino final. É importante também destacar que se 5 pessoas diferentes que conhecem o caminho desenharem esse mesmo mapa, cada uma delas mostrará habilidades diferentes em representar o caminho. Isso significa dizer que nenhum modelo é isento de críticas, sendo os melhores aqueles que conseguem captar o que realmente importa, dentro de certo contexto. Pois bem, fiz toda essa explicação porque a partir de agora eu vou apresentar-lhe um modelo que buscará inserir as finanças pessoais dentro do contexto de prioridades, administração de energia e princípios como centro do seu círculo de influência. Para isso, eu vou definir 4 tipos de poupanças que devemos nos preocupar durante toda a nossa vida. A primeira delas é a poupança emocional. Ela significa nosso grau de interação com familiares, amigos e sociedade em geral. Se temos o hábito de os sentimentos se sobreporem aos princípios, de sermos pessoas reativas, certamente faremos muitos saques nessa conta. Toda vez que brigamos, não escutamos ao outro, desdenhamos, agimos com aspereza, ficamos mais pobres emocionalmente falando. Se ao longo da vida fechamos os olhos para essa dimensão dos relacionamentos, certamente a verdadeira pobreza nos baterá à porta. Uma segunda poupança importante, a qual deveremos nos ater, é aquela relacionada à saúde. Quando adquirimos hábitos saudáveis, como fazer exercícios físicos regulares, dormir bem, alimentar-se corretamente,
estamos fazendo depósitos nessa conta. E fazer o contrário, obviamente, serão realizados saques. Creio ser desnecessário discutir a fundo a importância da saúde em nossas vidas. Entretanto, mesmo todos tendo a clareza de sua relevância, não é todo mundo que cuida dela como deveria, não é mesmo? A terceira poupança a ser apresentada é a do conhecimento. Aqui estou falando muito mais que ser expert em algum assunto específico, como engenharia, economia ou física quântica. Significa também o autoconhecimento e a capacidade de compreender seus semelhantes. Dessa forma, ler um bom livro, refletir sobre a vida, conversar com pessoas que agreguem valor, escutar, são exemplos de depósitos a serem realizados nessa conta. E como não poderia deixar de faltar, a quarta poupança se refere à questão financeira. No sistema capitalista em que vivemos aqui do Brasil e em outras partes do mundo, ter bons hábitos financeiros pode lhe ajudar na melhoria da qualidade de vida. Se tal dimensão nem fosse importante, será que você estaria fazendo esse curso? Esse modo de pensar através dessas quatro poupanças nada mais é do que um modelo. Uma forma de pensar a realidade em que devemos nos preocupar com nossas relações com os outros, saúde, conhecimento e também dinheiro. Como já exposto anteriormente, esse modelo, estará sujeito a críticas, mas é uma maneira, no mínimo, interessante de contextualizar tudo o que foi exposto até aqui. O que eu estou querendo demonstrar é que, tendo como centro seus princípios e sabendo de seus propósitos, você deverá adquirir hábitos que deem conta dessas quatro poupanças. Em outras palavras, eis aqui um modelo que pode lhe guiar para que saiba distinguir quais são as suas prioridades. Cuidar da família, de sua saúde, ter tempo para os amigos, ter sucesso em sua carreira profissional, guardar dinheiro, devem fazer parte de um contexto maior. E tal modelo apresentado pode lhe ser útil nessa reflexão. E é nesse ponto, pessoal, que a administração de energia entra em cena. Durante as 24 horas do dia, todos temos um limite de energia que podemos utilizar. E uma das grandes sabedorias da administração pessoal está no correto uso dessa energia, focando boa parte dela no atendimento às suas prioridades, dando maior atenção ao que é importante e não ao que é urgente. Quando focamos apenas nas atividades urgentes, estamos desperdiçando energia, desperdiçando o dia. E digo mais, se isso for um hábito, estaremos desperdiçando a vida. Talvez você deva estar pensando: a ideia é bonita, mas eu possuo várias coisas para fazer durante o dia. E se eu não der conta delas, Ellison, ninguém fará. Tenho que matar um leão por dia. Trabalho muito para colocar comida dentro de casa. Não sou um super-herói para fazer depósitos em todas essas poupanças todos os dias. Isso só é possível para quem tem tempo sobrando, e esse não é o meu caso. Eu precisaria ter umas 30 horas para dar conta de tudo. Bem, se isso lhe passou pela cabeça, ótimo! É exatamente nesse ponto que eu queria chegar nesse vídeo, e é aí que entra a administração de energia. A ideia nesse ponto é que você pense, a partir de agora, em administrar energia e não tempo. Muitas pessoas possuem uma agenda lotada, cheia de tarefas, julgando que isso é ser produtivo. Que é assim que uma pessoa esforçada tem que ser, que tem que mostrar trabalho. Porém, esse pensamento leva a um erro crucial. Isso porque ter muitas tarefas na agenda não significa que elas serão bem executadas, pois não terá energia suficiente para fazer essas coisas tão bem quanto poderia,
quanto deveria. Portanto, se você está tratando mal alguma de suas poupanças, como, por exemplo, fazendo saques em sua saúde para que seu lado financeiro se acerte, será preciso rever seus hábitos de maneira ampla. Buscar, com bastante inteligência e começando com um objetivo em mente, direcionar energia para as suas prioridades, para o que é importante de fato. E então, voltamos àquele assunto que já tocamos várias vezes sobre a capacidade de escolha. Ao escolher bem, certamente você poderá aumentar sua qualidade de vida exponencialmente. Bem, para que essa transformação seja possível, portanto, é preciso que você esteja fisicamente preparado, emocionalmente fortalecido, mentalmente focado e espiritualmente alinhado com seus propósitos. É só com o autoconhecimento, que está sendo o grande objetivo desse primeiro módulo do curso, que você terá força para fazer as escolhas certas, de fazer com que seus hábitos sejam realmente eficazes, que cave o poço e ache água, que coloque a escada na parede certa. Dentro desse contexto, irei lhe dar algumas dicas de como poupar energia durante seus dias, de forma a poder direcioná-las às suas prioridades, fazendo depósitos em suas 4 poupanças. A primeira delas é aprender a dizer não. Obviamente, isso não é possível para aquelas atividades, se lembram do quadrante 1, que são urgentes e também importantes? Mas a grande saída é guardar energia para as atividades do quadrante 2, em que será possível planejar suas atividades futuras e se prevenir contra essas situações do quadrante 1. Além de diminuir o número de atividades urgentes e importantes, com prevenção e planejamento, se você levar uma vida digna, baseada em princípios e objetivos claros em mente, será mais fácil dizer não a qualquer atividade que não seja importante. Obviamente, você deverá agir com educação e, principalmente, sinceridade, mostrando ao outro que não conseguirá fazer bem diversas atividades ao mesmo tempo. Eis a importância da clareza de suas prioridades e de seu poder de escolha. Essas serão sua bússola para a correta administração de energia. Uma segunda dica diz: não desperdice energia. Vou lhe dizer uma frase que repito sempre comigo. As coisas têm a importância que nós damos a elas. Eu vou repetir. As coisas têm a importância que nós damos a elas. Isso quer dizer, por exemplo, que se uma pessoa em seu ambiente de trabalho lhe aborrece de alguma forma todos os dias, você poderá escolher como reagir a esse estímulo. Uma possibilidade é ficar irritado ou irritada o dia todo, e isso atrapalhar seu trabalho, esgotar suas energias e fazer com que chegue aos frangalhos em casa à noite, querendo apenas colocar a cabeça no travesseiro. Agora vamos pensar sobre uma outra ótica. Primeiramente, se você tem uma prioridade que, suponhamos, seja dar atenção a seu filho à noite, o aborrecimento causado por essa pessoa poderá ser visto como algo de pouquíssimo valor. Você pensará: por que eu vou desperdiçar energia com essa bobagem se quero guardá-la para meu filho, que é o que realmente me importa? Mas não para por aí o poder de administrar bem sua energia. Você poderá também reservá-la para uma atividade do quadrante 2, de planejamento e prevenção, em que se dedicará a compreender: o que essa pessoa faz que me aborrece tanto? Por que será que ela faz isso? Que tal reservar alguns minutos para ter uma conversa franca com ela, escutar o que tem para dizer e depois você também fazer com que ela escute os seus argumentos?
Será que eu não tenho a capacidade de reverter essa situação e diminuir drasticamente esse problema? Olha aí, pessoal, a proatividade mostrando sua face transformadora. A terceira dica tem relação íntima com as duas primeiras, mas gostaria de tratá-la separadamente. Ela diz: use sua liberdade de escolha a seu favor. Para compreender tal questão, gostaria de relembrar os conceitos de eficácia e eficiência. No exemplo que eu ofereci à aula anterior, eficácia significava achar água, enquanto eficiência seria cavar o poço com o mínimo de recursos necessários. No caso de administração de energia, ser eficiente é muito importante. Precisamos treinar que nossas escolhas desperdicem o mínimo de energia possível, principalmente quando decidimos fazer coisas que não são importantes. Eu vou explicar isso com 2 exemplos. Suponha que você trabalha em frente ao computador todo dia, deixando sua caixa de e-mails sempre aberta. Aí você pensa: serei uma pessoa proativa se responder a todos os e-mails assim que eles chegarem. E então, ao longo do tempo, adquire esse hábito e sempre que escuta um barulhinho indicando que chegou uma nova mensagem, para tudo o que está fazendo e parte para a resposta. Quando vai ver, no final do dia, gastou tanta energia respondendo e-mails pouco urgentes que o trabalho importante que deveria ser feito fica para o outro dia. Mas não precisa ser dessa forma. Você tem a liberdade de escolher o que fazer nessa situação. Que tal se marcasse, por exemplo, um horário específico para responder aos e-mails de uma só vez? Ou até mesmo utilizasse do quadrante 2 para prevenir que tantos e-mails fossem recebidos ao longo do dia, e geralmente com problemas dos outros. Certamente, com tais atitudes, sobraria mais energia para as suas prioridades. Um segundo exemplo, que foi um hábito que eu próprio implantei na minha vida e que eu quero compartilhar aqui com vocês, se refere àqueles momentos em que é preciso resolver problemas que exigem o mínimo de uso de meu cérebro. Acho que o maior representante dessas situações é precisar ligar em uma operadora de celular, TV a cabo, dentre outros, para tratar sobre algum assunto relativo a serviços prestados ou reclamações. Sei que nessa situação eu vou gastar vários minutos preciosos do meu tempo, teclando uma sequência de números, recebendo informações desnecessárias, anotando protocolo, explicando para uma atendente que depois transfere para outra e outra, e isso quando a ligação não cai e é preciso começar tudo de novo. Então o que eu faço? Eu sei que logo depois do almoço o meu cérebro funciona lentamente. Assim, eu reservo a hora seguinte após o almoço para cumprir com essas obrigações que não usam muito meu cérebro e, no caso, eu faço, por exemplo, a ligação para essa operadora de celular ou TV a cabo. Ao mesmo tempo, eu também ligo bem baixinho uma música agradável e sento-me no sofá, relaxando a mente, sem dar importância alguma à demora. Aí eu penso: eu quero ser eficiente e desperdiçar o mínimo de energia possível com esse afazer chatíssimo. Quando eu consigo, enfim, falar com a atendente, eu não me estresso se ela não entender patavinas do que eu estou falando. Isso porque eu fico preparado emocionalmente para isso. E quando eu consigo resolver o problema, eu dou um sorriso e digo: até que não foi tão ruim. Veja, isso é uma escolha minha. Eu estou decidindo como reagir a um estímulo negativo. Bem diferente seria se, ao acordar, já tentasse resolver esse problema e desperdiçasse toda a minha energia matinal para ser gasta com questões que não são prioritárias. Nosso curso aqui é sobre hábitos financeiros, não é? Então eu vou encerrar esse vídeo demonstrando a importância de administração de energia e prioridades dentro do contexto das finanças pessoais.
Só que antes, gostaria de deixar claro que ainda estamos na fase, neste módulo 1, de criar as bases para o autoconhecimento. A definição de quais hábitos financeiros criar e como será objeto de estudo do módulo 2, ok? Dessa forma, em se tratando de dinheiro, ter a noção de prioridades e administração de energia é fundamental. As prioridades, que obviamente devem ser baseadas em nossos princípios e na construção de paradigmas financeiros adequados, irão guiar para onde nossos recursos devem ser direcionados. Conheço muita gente que usa a técnica de será que eu quero ou preciso comprar isso? Toda vez que vai consumir algo. Por detrás dessa técnica está exatamente a tentativa de adquirir a habilidade de conseguir consumir conforme as suas prioridades. Em relação à administração de energia, será necessário reservar momentos relativos ao quadrante 2 de planejamento e prevenção. Ter, por exemplo, energia para dialogar com todos os integrantes da família, entender os seus paradigmas e imaginar soluções que sejam interessantes para todos. Isso sem contar no tempo que será necessário para você construir o seu fluxo de caixa, anotando receitas e despesas, além de acompanhar seus investimentos. Pessoal, esse vídeo aqui foi bastante longo e eu os aconselho que assistam mais de uma vez, que faça suas anotações, deixe por escrito as ideias apresentadas, pois tudo o que foi discutido até aqui aparecerá nas próximas semanas de estudo, tudo bem? Ficamos por aqui. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.